Bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Você participará de uma aula que é parte de um estudo de toda a Bíblia. O propósito desse estudo é que você tenha um conhecimento geral e introdutório da Bíblia e que você possa ver como um livro encaixa-se com o outro e, o mais importante, para que você saiba qual a aplicação que a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem para a sua vida. Iniciamos o estudo do livro de Gênesis e agora já estamos estudando os profetas do Velho Testamento. No programa de hoje iniciaremos o estudo do livro do profeta Ageu. O livro de Ageu possui apenas 2 capítulos pequenos, mas esses 2 capítulos são um resumo de 4 sermões muito importantes desse profeta. Ouça esse resumo de seus 4 sermões. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. No estudo do profeta Ageu e dos outros 2 profetas que o procederam, Zacarias e Malaquias, deparamos com um contexto histórico diferente do que temos visto até agora. É importante ter conhecimento desse contexto quando estudamos esses profetas. É bom termos a perspectiva histórica. Esses 3 últimos profetas do Velho Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas do pós-exílio. Eles são profetas que surgem depois do exílio da Babilônia. O exílio babilônico é um marco muito importante na história do povo de Deus e nos livros proféticos do Velho Testamento. Os profetas são classificados como profetas para exílio, no exílio e pós-exílio. Todos os profetas que vimos até agora foram profetas do pré-exílio. Alguns deles foram profetas no exílio. Mas os últimos 3 profetas do Velho Testamento são profetas do pós-exílio, porque viveram e pregaram no período posterior ao exílio do povo de Deus na Babilônia. Isso quer dizer que eles estão relacionados com o retorno do povo de Deus da Babilônia. Quando estudamos os livros históricos da Bíblia, aprendemos que o exílio babilônico não foi apenas uma deportação do povo de Deus para a Babilônia. Jerusalém foi sitiada 3 vezes. Houve várias deportações do povo para a Babilônia, não apenas uma. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, aprendemos que não houve apenas um retorno definitivo do exílio babilônico. Na verdade, houve 3 retornos diferentes. O primeiro retorno aconteceu quando o governador de Judá era Zorobabel e o sumo sacerdote era Josué. O propósito desse primeiro retorno era reconstruir o templo de Deus. Quando os medos e os persas conquistaram o Império Babilônico, aconteceu um grande milagre para o povo de Deus.
Um dos primeiros atos do imperador dos Medos e dos Persas, Ciro o Grande, foi decretar que qualquer pessoa do povo de Judá que estivesse cativa na Babilônia e quisesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, poderia ir. Ciro o Grande deu os recursos financeiros necessários para que o retorno e reconstrução do templo fossem possíveis. Quando estudamos os livros de Esdras e Neemias, vimos que não foi todo o povo que quis voltar. Apenas cerca de 50.000 pessoas quiseram voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade, enfim, reconstruir o seu país. O principal objetivo do primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué era a reconstrução do templo de Salomão, que era o centro de adoração do povo de Judá. O segundo retorno do cativeiro babilônico para Jerusalém foi liderado por Esdras. O propósito desse segundo retorno depois de 70 anos do primeiro era implementar um ministério dinâmico no templo que tinha sido reconstruído por Zorobabel e Josué. 13 anos depois que Esdras liderou o segundo retorno, Neemias liderou o terceiro. O propósito do terceiro retorno era reconstruir os muros ao redor do templo de Salomão e da cidade de Jerusalém. Portanto, houve 3 retornos diferentes. A pregação dos profetas Ageu e Zacarias estava relacionada com o primeiro retorno sob o governo de Zorobabel e do sacerdócio de Josué. Ageu e Zacarias tinham o objetivo profético de reconstruir o templo e pregavam sobre isso. Quando o povo de Judá voltou para reconstruir o templo, formava um grupo de 50.000 exilados, refugiados, sem qualquer posse. Quando os babilônios conquistaram o povo de Judá, havia um exército de 600.000 soldados e uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Quando voltaram do exílio, eram apenas 50.000 pobres refugiados. Provavelmente, eles se pareciam com os refugiados que vemos hoje na televisão. Eles não tinham um exército, não eram uma nação, não tinham uma identidade como nação, não tinham poder político nem exército, e a população que vivia na Judéia e em Jerusalém era muito pequena. O povo que tinha sido deportado era de Jerusalém e da Judéia. A maioria do povo de Judá foi deportada para a Babilônia. Esse era o costume do exército quando conquistava uma cidade. O povo que vivia no território do reino de Israel na época do primeiro retorno do povo de Judá do cativeiro da Babilônia era um povo pagão, que mais tarde foi chamado de samaritano. Eles eram odiados pelos judeus nos dias de Jesus porque tinham se unido aos judeus por meio do casamento, o que era proibido aos judeus pelas leis de Moisés. Esse povo pagão não queria que os judeus se dessem bem na volta do exílio. Eles acreditavam que a causa de Judá ter sido uma grande força militar fora sua religião. E se eles reconstruíssem o templo e restabelecessem essa religião, se tornariam novamente fortes, consequentemente, uma ameaça para eles. Os samaritanos se opuseram fortemente à reconstrução do templo. No início, eles atormentaram e perseguiram o povo de Judá. Esse povo pagão, que se opunha à reconstrução do templo, passou a pressionar os exilados. Por causa disso, o povo de Judá parou o trabalho no templo. No entanto, a reconstrução do templo tinha sido a causa do milagre do seu retorno. Eles se ocuparam em construir suas casas e, por 15 anos, o templo foi apenas um monte de entulho. Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para pregar contra esse obstáculo à obra de Deus, que era a perseguição e a hostilidade por parte do povo que não queria o bem do povo de Judá. Uma das funções do profeta era denunciar o problema que estivesse obstruindo a obra de Deus. Eles ficavam clamando e denunciando o problema até que ele fosse removido e a obra de Deus pudesse continuar. A obra de Deus no tempo de Ageu era a reconstrução do templo, que tinha sido interrompida. O povo estava construindo suas próprias casas. A missão e a mensagem desses 2 profetas era denunciar aquela perseguição até que ela acabasse, e a obra de Deus retomasse o seu rumo e a reconstrução do templo continuasse.
O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos, mas nesses 2 capítulos encontramos o resumo de 4 sermões. Vamos analisar o primeiro deles, que foi o texto que você ouviu no início do programa. A mensagem básica desse sermão é Deus em primeiro lugar. A Bíblia está sempre falando disso, quer nos 10 mandamentos ou em alguma história, parábola, salmos. As Escrituras sempre enfatizam Deus em primeiro lugar. O que Ageu está dizendo é: vocês estão com suas prioridades invertidas. Vocês têm que fazer um ajuste de suas prioridades. Todo mundo deveria ter uma prioridade-alvo. Gosto de pensar nas minhas prioridades como alvos. Pense em um daqueles alvos nos quais você atira. Você tenta tirar o dardo no primeiro círculo, no segundo, no terceiro. É assim que você deveria enxergar suas prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Qual é o centro do seu alvo? A Bíblia tem tantos ensinos para nós. Por exemplo, em Mateus 6, bem no meio do Sermão do Monte, Jesus dá um grande ensinamento sobre prioridades. Quando ele discute os fatos da nossa vida em ordem de prioridade, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus está dizendo que a nossa prioridade, nosso alvo, deve ser Deus, o reino de Deus. Isso quer dizer, os valores de Deus e aquilo que Ele mostra a você que é o certo devem estar acima dos seus próprios valores. Todas as suas prioridades devem ser determinadas a partir desse centro. Qual é a prioridade número 1 em sua vida, hein? E a 2, e a 3, e a 4? Todas devem ser estabelecidas a partir da prioridade número 1, que é Deus. Conheci um homem chinês chamado Leland Wang, que me ensinou uma regra para priorizar os momentos devocionais. A regra era: sem Bíblia, não tem café. Se você conhecesse esse homem, perceberia logo que ele toma café todos os dias. É um homem que teve uma boa formação. Ele tinha uma prioridade. Eu não tomo café da manhã enquanto não leio a Bíblia. Ele costumava dizer: você não tem tempo para ler a Bíblia? Ah, mas tem tempo para comer 3 vezes ao dia, não tem? Ele costumava ensinar o que Ageu também ensinou. O que você realmente quer dizer quando não encontra tempo para ler a Bíblia é que você não acha que ela seja tão importante. Nos dias de Ageu, a obra de Deus consistia na reconstrução do Templo de Salomão. Mas houve perseguição aos judeus quando eles iniciaram a reconstrução. Com isso, eles negligenciaram o templo durante 15 anos e começaram a se preocupar em construir suas próprias casas. Por esse motivo, Ageu desafiou o povo a reavaliar as suas prioridades. Ele denunciou o fato de o povo ter tempo para construir suas próprias casas e não ter tempo para a casa de Deus. Por isso, ele diz várias vezes: vejam aonde seus caminhos os levaram, reconsiderem. No primeiro sermão, Ageu chama o povo a considerar os seus caminhos. Será que o povo estava colocando a si próprio em primeiro lugar? Eles tinham tempo para eles mesmos, mas não tinham para Deus. Vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Resumindo, Ageu está falando que eles estão colocando o seu trabalho em primeiro lugar e o trabalho de Deus em último. Deus fala através de Ageu: considerem os seus caminhos. Fui eu que furei as bolsas e por isso o dinheiro de vocês some. Deus ainda fala através de Ageu: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês é prejudicado. Isso necessariamente não quer dizer que o povo estivesse pobre. Ageu diz que eles tinham bastante para comer e beber, mas nunca se sentiam satisfeitos. Apesar de terem roupas, nunca estavam aquecidos. Eles não estavam satisfeitos porque Deus tinha dado para eles uma insatisfação divina. A mensagem que Ageu enfatiza é a seguinte: considerem os seus caminhos. Vocês precisam se arrepender. Arrepender-se significa pensar outra vez. É exatamente isso que Ageu quer dizer quando fala:
Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele está falando para o povo colocar o trabalho de Deus em primeiro lugar em suas vidas e deixarem para segundo plano as suas próprias casas. E aí Deus estaria com eles e os abençoaria. É essa a essência de sua pregação. Ageu deve ter sido um grande pregador. Lemos que quando ele pregou seu primeiro sermão, Deus incomodou o espírito do governador e depois o do sumo sacerdote e por último o do remanescente do povo, para que eles obedecessem à pregação de Ageu. O povo foi para as montanhas, pegou as madeiras que precisavam e deram continuidade à obra que tinham parado há 15 anos. Depois que eles fizeram isso, Ageu pregou a segunda parte do primeiro sermão. Alguns estudiosos dividem esse sermão em dois, mas na verdade é um só. Quando eles recomeçaram a reconstrução do templo, a palavra de Deus veio a Ageu. Coragem! Ao trabalho, ó povo da terra! Porque eu estou com vocês. Se eles reconsiderassem suas prioridades, Deus os abençoaria. O Sermão do Monte tem a mesma mensagem. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vimos isso várias vezes no Velho Testamento. Sempre que o povo de Deus não priorizava Deus, ele desativava o processo de crescimento e não mandava chuva, e mandava fome. A fome é uma das estratégias preferidas de Deus, para fazer com que o povo se ajoelhe. Mas aí Deus mandava seus profetas e dizia, coloque-me em primeiro lugar em suas vidas, e eu os abençoarei. Nunca vou me esquecer da primeira vez que li esse texto. Era o meu primeiro pastorado e eu estava começando uma igreja. Éramos uma pequena congregação e estávamos tentando construir pela fé nosso primeiro prédio. Quando digo pela fé, quer dizer que eu pregava para tentar arrecadar dinheiro para fazer os alicerces da igreja. Depois pregava mais até conseguir dinheiro para comprar ferro. E assim ia pregando e pregando até levantar todo o dinheiro de que precisávamos. Finalmente chegamos no teto do prédio. Primeiro colocamos o forro do teto e quando chegamos no telhado, aí o dinheiro acabou. No sábado fomos informados que se chovesse o forro desabaria. Quando a igreja se reuniu, no dia seguinte, no domingo, preguei sobre o primeiro sermão de Ageu. Será que é certo vocês estarem vivendo em casas com teto enquanto a casa de Deus não tem telhado? Sabe, eu preguei como Ageu. Naquele domingo foram arrecadados cerca de 7.000 reais, a quantidade que precisávamos para terminar o telhado. Isso foi exatamente o que Ageu pregou. Seu primeiro sermão falou sobre prioridades e sobre fé. Ageu pregou que com fé eles iriam estabelecer suas prioridades. 75% da pregação de Jesus é sobre mordomia. Não estamos falando de dinheiro. Mordomia envolve mais do que dinheiro. Paulo diz que os ministros são mordomos ou despenseiros dos mistérios de Deus. Isso quer dizer que os mistérios de Deus foram confiados a nós, pastores. Somos mordomos desses mistérios. Na verdade, somos apenas administradores ou mordomos de todas essas coisas. Um dia ouviremos. Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Aí então Jesus dá uma explicação. Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não é fiel nas mínimas coisas, nas coisas materiais, Deus não vai abençoar você espiritualmente. Foi por isso que Ageu disse, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Você já passou pela experiência de uma seca? Ou já se sentiu como se a banda tivesse parado de tocar e você não consegue mais marchar? Tem dias que a banda não está tocando, mas você tem que continuar marchando do mesmo jeito. Quando não consegue marchar pelo que vê, ou pelo que ouve ou sente, você marcha pela fé. Num momento como esses, quando você tem que continuar marchando, não importa como se sinta, no momento de seca completa, você precisa do sermão de Ageu. Quando as coisas estiverem muito difíceis, vejam aonde seus caminhos o levaram. Reconsidere os seus caminhos.
Jesus deixou bem claro que uma das razões para uma seca espiritual é a perda da prioridade. É quando Deus não está em primeiro lugar. É quando a obra dele não está em primeiro lugar. Quando isso acontece, Deus deixa você patinar na sua anemia espiritual. Ele permite que a seca chegue nas coisas que você está fazendo. E em todas as igrejas por onde passei como pastor, sempre tomei como princípio não saber com quanto cada membro contribuía. Certa vez numa igreja, o tesoureiro quis que eu tomasse conhecimento de toda a parte financeira da igreja. Eu me recusei. Eu não queria saber quem dava o quê e disse para ele que o meu negócio era aconselhar as pessoas. Mas aí, ele me disse que se eu tomasse mais conhecimento do balancete financeiro da igreja, saberia por que certas pessoas sempre batiam na porta do meu escritório buscando aconselhamento. Elas nunca davam um centavo na igreja e por isso enfrentavam tantos problemas. Deus tinha chamado uma seca na vida delas, e eu ficava lá, aconselhando, e nada acontecia. Eu precisava aconselhá-las a respeito da mordomia. Quando comecei o meu ministério, disse algumas coisas estúpidas, como, nunca vou pregar sobre dinheiro. Eu sabia de histórias de famílias cujo pai não era convertido, e quando finalmente a família conseguia trazer o homem à igreja, o pastor falava sobre dinheiro. E aí o pai saía dizendo que aquela igreja só queria ficar com o dinheiro das pessoas. Eu conhecia muitas histórias desse tipo e por isso tinha tomado a decisão de nunca pregar sobre dinheiro. Mas acontece que, como pastor, sou responsável pelo bem-estar espiritual do meu rebanho. E uma das coisas que afeta a vida espiritual é a fidelidade na mordomia. Quando a pessoa é fiel na mordomia, Deus abençoa espiritualmente. Mas se não é fiel, Deus manda uma seca para a sua vida. Como é que um pastor pode deixar de falar sobre mordomia? Impossível! Hoje eu prego sobre mordomia e sobre contribuir na igreja durante todo o mês de dezembro. Você já refletiu sobre a aplicação da pregação de Ageu para você? O que ou quem ocupa o primeiro lugar em sua vida? Quais são as suas prioridades, hein? Como é que você usa o seu tempo? Como você gasta o seu dinheiro? E sua energia e sua força? Como você usa os dons naturais e espirituais que você tem? As respostas a essas perguntas vão mostrar quais são as suas prioridades. Quando você enxergar quais são suas prioridades, vai entender se Deus está ou não em primeiro lugar na sua vida. Entenda que se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele acrescentará tudo o que você precisa. Pense nisso. Até o próximo programa.